Quando a gente fala de enfermagem cirúrgica, eu preciso pensar em algo que chama autocuidado. Tá? Por que autocuidado? Ao mesmo tempo que o paciente ele vai ficar debilitado por causa de um pós-operatório, né? Eu tenho que ter a ciência também que antes de um pós-operatório, ele vai ter o pré-operatório e ele vai ter o intraoperatório, tá? O que vai ser o pré-operatório? Vai ser tudo aquilo antes dele realizar o procedimento, ok? O intraoperatório vai ser no momento do procedimento. E o pós-operatório é pós-procedimento, tá? O que a gente tem que se atentar quando a gente fala de enfermagem cirúrgica, né? Ou de bloco cirúrgico, ou de um paciente que vai para o bloco cirúrgico? A gente precisa entender a seguinte coisa. Já que a gente fala que o cuidado é a nossa principal meta relacionada ao paciente, principalmente o cuidado humanizado, né? O cuidado de forma empática, né? E o cuidado onde a gente também possa ensinar aquele paciente a ter um autocuidado. O que é ter um autocuidado? A gente ensina o procedimento, a gente ensina o cuidado para ele e ele mesmo pratica depois isso sozinho, tá? Vocês vão ver que dentro da enfermagem cirúrgica tem muito disso. O paciente, em certo momento, ele fica dependente, tá? Só que depois que ele fica dependente, a gente começa a ensinar ele a se reinventar de forma que ele consiga fazer aquilo sozinho. Como assim, antes? Não entendi como fazer sozinho. Por exemplo, um paciente que faz uma cirurgia torácica, né, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia cardíaca, né, uma cirurgia abdominal. Então, são pacientes que requerem mais cuidados, né? Só que por que a gente tem que ensinar esse paciente a se cuidar? Porque ao mesmo tempo que ele vai precisar, né, ele vai ser dependente de fazer algumas atividades, depois que ele sair do hospital, ele vai ficar por si próprio, tá? Então, ele precisa voltar a fazer aquilo que ele fazia antes dele passar por um procedimento cirúrgico, tá? Vocês vão ver que o paciente, quando ele está no pré-operatório, ou quando ele chega para internar no hospital, a primeira sensação que ele tem é de ansiedade e de medo, né? Então, é muito comum o paciente que está no pré-operatório ele ser mais ríspido com a equipe de enfermagem, né? Só que tem muito profissional que não entende esse lado do paciente, esse lado empático do paciente, né? Por quê? Para pensar, qualquer tipo de cirurgia, né, ela tem uma finalidade. Por mais boba que a cirurgia ela seja, ela sempre vai ter uma finalidade, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Só para vocês entenderem, toda cirurgia, gente, por mais simples que ela seja, ela tem um risco, tá? Por isso que existem os exames pré-operatórios, né? Por isso que existe o risco cirúrgico, para saber em qual grau, né? Em qual classe aquele paciente está se enquadrando nos riscos. Tá claro até aqui? Então, beleza, ó. Então, a gente está falando de ser humano, né? Então, todo ser humano ele vai precisar de orientações a partir do momento que ele passa por um procedimento, seja um procedimento de urgência ou seja um procedimento eletivo, tá? Como nós somos, né, a equipe que fica 24 horas com esse paciente, nós ficamos literalmente 24 horas com esse paciente, então a gente precisa se atentar a tudo aquilo que é pré-operatório e tudo aquilo que é pós-operatório, tá? Vão ter umas demandas que vão ser diferenciais para cada paciente. É claro que a gente não pode esquecer o quê? Daquela visão holística que aquele paciente ele vai demandar no momento, tá? Então, o que vai ser um paciente cirúrgico para a gente? Normalmente, quando esse paciente ele vem para o pré-operatório, vocês vão ver quem for trabalhar em bloco cirúrgico aí, 100% dos pacientes que são admitidos lá no pré-operatório, ou um pouco antes ali da cirurgia, a primeira sensação que esse paciente tem é de insegurança, né? Insegurança por quê? Por causa do procedimento que ele vai fazer, se vai dar certo procedimento, se não vai, quanto tempo ele vai ficar desacordado, como que vai ser a recuperação desse paciente, né? E concomitante tudo isso aí, além do paciente ficar também inseguro e ansioso, o próprio familiar que fica na porta do bloco cirúrgico também ele fica ansioso, né? Quem nunca, né, acompanhou alguém, algum parente, algum amigo
né, no pré-operatório, ou foi até acompanhar mesmo dentro no ato ali do procedimento cirúrgico, e não ficou na porta do bloco cirúrgico esperando ele sair, né? Agora, a gente começa a ver o outro lado da história, porque muitas vezes o paciente ele entra para poder fazer uma cirurgia 8 horas da manhã, né, algo que teoricamente seria rápido, aí você fica ansioso lá fora esperando, e ele sai lá tipo 4 horas da tarde, né? A primeira coisa que passa na cabeça de quem está esperando é que a cirurgia complicou, não é isso? Está demorando demais, deu alguma coisa errada, mas nem sempre é isso que acontece, tá? Por que não é sempre isso que acontece? Porque dentro do bloco cirúrgico também acontece alguns eventos adversos, também acontece algo que a gente também não espera. Às vezes porque um aparelho estragou na hora, né? Um aparelho que ia precisar da cirurgia estragou na hora. Às vezes entrou uma cirurgia de emergência na hora e o seu familiar que ia operar naquele momento não pôde operar, então ele ficou na sala de recuperação, na sala de espera, esperando aquela cirurgia de emergência que entrou acabar. Só que o problema que nós temos isso aí, esse gargalo todo de ansiedade que cria principalmente aí no familiar que está lá fora esperando, é a falta de comunicação de quem está lá fora. Por que a falta de comunicação? Às vezes, o familiar entrou para operar, aconteceu alguma coisa lá dentro, que ele não operou. Qual seria o papel nosso lá fora e avisar que a cirurgia vai atrasar? Não é isso? Só que a gente não vê isso acontecendo, né? O pessoal fica lá, Deus dará, esperando, a ansiedade vai aumentando, né? Tanto do familiar que está esperando, quanto também do paciente que ele está lá dentro, tá? Só que aí, igual eu falei com vocês, não tem cirurgia simples, não existe cirurgia simples, tá? Por isso que o paciente ele começa a sentir essa gama de sentimento, essa gama de sensação que vai ser individual de cada paciente que internar para poder fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, tá? Vocês vão ver que o paciente que ele é pré-operatório, ele fica muito na defensiva, né? Ele fica ríspido. O que a gente precisa entender? Ele está num ambiente que ele não queria estar, né? Como eu falei com vocês, toda cirurgia ela tem uma finalidade, seja ela paliativa, seja ela de emergência, seja ela de correção de alguma coisa, né? Ou para descobrir alguma coisa, ou para consertar alguma coisa. Então, essa gama de sentimentos, né, que domina ali o paciente cirúrgico no pré-operatório, ela é normal e comum de acontecer. Só que aí cabe nós, na enfermagem, que trabalha dentro do bloco cirúrgico, passar a segurança necessária para esse paciente, tá? É claro que ele vai ter um momento do médico ir lá, conversar com ele antes da cirurgia, vai ter o próprio anestesista ir lá e conversar com ele antes da cirurgia, né? Existem alguns procedimentos que são feitos até mesmo no quarto antes do paciente subir, tá? Que é o pré-anestésico, né? O paciente está tão nervoso com a cirurgia que ele vai fazer, tão ansioso, que começa a ter alteração de sinais vitais. Então, quando tem essa alteração de sinais vitais, quando ele começa a ter um parâmetro elevado de pressão arterial, a gente precisa acalmar esse paciente antes de ele subir para o bloco. Então, existem alguns procedimentos, principalmente os procedimentos de grande porte, que já faz o pré-anestésico, já lá no quarto, o paciente já sobe para o bloco cirúrgico, já meio que sedado, tá? Justamente para poder tentar baixar essa tensão que ele sente aí a todo momento. Ok, até aqui? Alguma pergunta? Ok. Vocês estão muito quietinhos hoje, está estranhando. Então, beleza, galera, vamos lá, ó. Então, o que é o centro cirúrgico em si? Alguém já fez algum procedimento? Oi? Falei assim, a gente está quieto pelo cansaço. Né? Tá começando um ano ainda, minha filha. Não fique cansada, não. O ano só apenas começou. É verdade. Ué. Isso significa isso aí. Olha só, alguém já teve alguma experiência dentro do bloco cirúrgico? Alguém já entrou para ver como funciona? Né? Alguém já entrou para ver como funciona? Eu já operei de água na pleura, eu já operei de hérnia e eu operei de veia. Quando eu operei de veia, o senhor falando esse negócio aí, me deu muito medo, eu tremia. O médico mandou eu subir naqueles 3 degraus para riscar a perna todinha. Uhum. Você acredita que teve
a técnica teve que me controlar de tanto que eu tremia, e a sala muito fria, e eu estava com muita fome, chorando, que eu fui internar sozinha. Aí o médico foi, aí o médico falou assim comigo, não, mas conversou comigo, aí eu desgramei a chorar. Aí ele pegou, fui para fazer a cirurgia, aí eles conversaram comigo, o anestesista veio e colocou o negócio no soro, apaguei, não vi nada. Agora Sabe? pensa Mas quando comigo. eu acordei... No pré-operatório, olha só, no pré-operatório, por que alguns especialistas, principalmente da cirurgia plástica, eles vão no quarto antes e fazem a marcação da cirurgia? Para não ficar no lugar errado. Não confundir Para não... Exatamente, para não cortar no lugar errado. Por isso que hoje existe o checklist de cirurgia segura, tá? O que vai ser o checklist de cirurgia segura? A gente vai ter uma matéria só disso aí. Esse checklist vai ser o seguinte, ele vai passar pelo crivo do médico, pelo crivo do anestesista, pelo crivo do enfermeiro e pelo crivo do técnico. Então, ele tem 4 checagens antes do paciente operar, tá? Só que, mesmo assim, a gente consegue ver alguns gargalos, né, relacionados à anamnese desse paciente. O médico faz uma admissão, o enfermeiro faz uma admissão, o anestesista faz uma admissão e o próprio técnico faz uma admissão. Vocês vão ver que em cada admissão dessa vai ter uma informação diferente, tá? Por que vai ter uma informação diferente? Aquela questão assim, ó, chega o médico e fala com o paciente assim, ó, só tem alguma doença? Não. Você toma algum remédio? Tomo. Qual? Losartano, nolodipino, carvedilol. Vai para você ver. Então, são informações desconcentradas, tá? Desencontradas, na verdade. Por que acontece esse tipo de situação? O paciente fica tão nervoso quando o médico faz a admissão dele, que ele não consegue filtrar as informações, né? Então, ele passa algo que é inverídico para o médico, né? Quando a enfermagem vai fazer a admissão desse paciente, ele já está mais tranquilo, já está mais ambientado, porque a enfermagem a todo momento está presente com ele, ele começa a falar informações importantes, né? Já aconteceram casos de pacientes que eram hipertensos, que eram cardiopata, que eram diabético, né? E for classificado por uma classificação de risco, né? É uma classificação cirúrgica branda, e esse paciente ele era tipo um asa 3. O que é um asa 3? Onde as comorbidades desse paciente, ela pode interferir no momento cirúrgico. Ele pode desestabilizar o paciente, né? Então, por isso que esse checklist hoje, ele é muito importante, porque eu consigo ver informações que eu não consigo ver com outros profissionais e consigo fazer o link na hora da cirurgia, tá? Então, quem for trabalhar em bloco cirúrgico, tem que ficar muito esperto relacionado a esse tipo de informação, porque o último local para onde que esse paciente passa e faz a anamnese é justamente a equipe de enfermagem, tá? Somos nós que preparamos esse paciente para ele subir para o bloco cirúrgico. Então, pergunte se você tem alergia a algum medicamento. Na hora eu não lembro. Aí, se você for subir com ele para o bloco, já pergunte de novo se você tem alergia a algum medicamento, tá? Justamente para não ter nenhum tipo de evento adverso no momento que ele estiver lá operando. Ok? Então, olha só. Então, o que vai ser o bloco cirúrgico ou o centro cirúrgico? Vai ser um conjunto de instalações, tá? E essas instalações vão ter diversas salas, tá? Que são destinadas para quê? Para as intervenções cirúrgicas, ok? É claro que todas essas salas, elas se preocupam com o protocolo de segurança do paciente e também com a segurança do profissional que vai executar, ou dos profissionais que estão ali envolvidos nessa demanda aí, tá? Dentro do bloco cirúrgico ou dentro do centro cirúrgico, pode ter 10 salas e 10 salas em procedimentos simultâneos, tá? Pode estar acontecendo 10 cirurgias ao mesmo tempo, tá? Por isso que exige uma atenção especial da equipe que estiver circulando, né? E de quem está ali dentro participando desse procedimento cirúrgico, tá? O que esse local ele precisa oferecer tanto para o paciente quanto para a equipe que está lá dentro? Primeira coisa, segurança, né? Além de ter uma segurança, precisa ter o quê? Técnica asséptica. Por quê? A gente vai abrir um paciente, né? Vai expor, às vezes, vísceras,
vai expor cérebro, vai expor coração, né? E esse ambiente ele não pode estar contaminado, ok? Se estiver contaminado, bactéria adora o meio úmido, então ela prolifera lá para dentro, tá? E dentro do bloco, qualquer procedimento, né, que a gente faz lá dentro do bloco cirúrgico, existe algo que a gente chama de antibiótico de ataque, tá? O que é um antibiótico de ataque? A gente vai fazer uma dose de antibiótico para prevenir uma possível infecção no momento do ato cirúrgico, tá? Vocês podem ver que todo paciente que sofre para bloco cirúrgico, ele toma um antibiótico de ataque, tá? Justamente para tentar prevenir. Ah, mas se ele tomar antibiótico, quer dizer que não vai ter infecção? Não. Não necessariamente, ok? Entendeu? Prevenir. Não quer dizer que ele não vai desenvolver uma infecção depois, tá? Mas já faz esse antibiótico de ataque justamente como meio de prevenção de algum tipo de bactéria. Ok? Tranquilo? Isso é mais sossegado que terapia intensiva, né? Ô, professor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Quando a gente for para o estágio, a gente entra em bloco cirúrgico, vê cirurgia? Ver cirurgia vai depender do profissional que estiver acompanhando vocês lá, né? Vai depender da boa vontade do supervisor que estiver lá, do coordenador do bloco que estiver lá, né? Mas conhecer o bloco cirúrgico, vocês conhecem, para ver como que funciona. A cirurgia, a cirurgia é meio complicada de você acompanhar, por quê? Porque envolve vários profissionais, né? E, às vezes, quando tem, por exemplo, um estagiário dentro da sala, vendo alguma coisa, ou muitas pessoas, pode atrapalhar o andamento da cirurgia, né? Porque tem coisas que são muito minuciosas ali dentro do bloco cirúrgico, né? Então, o risco de contaminação que tiver, já não faz a cirurgia. Então, não é muito comum assistir, não, mas até, por exemplo, alguns hospitais já tem uma sala própria para os estagiários, né, para os residentes verem ali o procedimento cirúrgico. Ok? Vocês verem, pode falar. Pode terminar. Pra vocês terem uma ideia, essa ideia de bloco cirúrgico, depois vocês assistem um seriado que chama Chicago Med. Tá? Ele mostra certinho. E outra, todas as patologias que são tratadas ali, todo procedimento cirúrgico que acontece ali é o que acontece de verdade. Tá? As medicações, os instrumentos que são utilizados, né? A equipe que trabalha ali dentro. Depois vocês assistem Chicago Med. A Tati falou que assiste lá, ó. É top demais. É muito legal. Eu também assisto, professor. Muito bom. Top. É muito Melhor top. que Grey's Anatomy. Gente, ó, só abrindo parênteses aqui. Não assistam Grey's Anatomy, pelo amor de Deus. É a maior mentirada que tem. Ixi, já assisti. Tô viciada. Deixa eu colocar para vocês aqui no chat, ó. Vocês vão ver certinho como funciona o bloco cirúrgico, a equipe que trabalha lá dentro, como que funciona, o circulante que funciona, os residentes, né, a equipe cirúrgica, a posição da equipe cirúrgica. É igualzinho. Vou colocar no chat para vocês aqui, ó. Chicago Med. Tá? Tem uma outra também. Vou colocar aqui. Essa é das antigas. Quem é jovem há mais tempo aí vai lembrar. PIAR, plantão médico. Isso aí a gente consegue encontrar no Netflix ou no YouTube? Não, ó, o Chicago Med, ele tem, se não me engano, no Prime e na Globoplay. Netflix não tem, não. Netflix, eu não sei se Netflix tem. Mas no Prime tem, Prime Video tem, tá? No Amazon. E no Globoplay. Diga. Aquelas luzes que ficam em cima da mesa de cirurgia, qual que é a finalidade? É só as luzes mesmo? O foco? Aquele foco é essencial, tá? É um instrumentador essencial para poder fazer o procedimento cirúrgico. Ele consegue ver até a veia que passa no paciente. Já viram nesse foco, quando a gente for fazer a prática. Vou mostrar para vocês como funciona o foco lá, na prática. Entendi. É porque eles andam com ele para tudo enquanto é lado, né? E eu ficava pensando se era só para a luz ou se tinha alguma outra finalidade. Não, aquele foco lá. Vocês não têm noção, aquele foco ele é tão quente que ele começa a suar toda a equipe cirúrgica só, de pingar. De tanto que é quente aquele foco lá.
Tranquilo? Olha só, deixa eu mostrar para vocês uma foto aqui da entrada do centro cirúrgico. Professor, Diga. a pessoa Fala. tá toda aberta em cima da mesa, né? Da mesa cirúrgica. Certo. Aí o médico começa a suar e pinga uma gota de suor dele dentro da pessoa. Já era. Por que já era? Infecção, ué. Sério, por quê? Porque Você acha... o suor da. Pode falar. Tipo assim, né? Dentro da pessoa, né? Tem que ser uma coisa ali estéril. Aí um suor vai cair lá dentro. Dentro daquela ferida ali. Você já viu Não algum vai dar caso? ruim, não? Você já viu algum caso de alguma pessoa que caiu suor dentro dela? Teve algum tipo de infecção? Vai Não. arder, né, professora? Que o suor ele tem um pouquinho de coisa, vai arder, mas não vai sentir porque vai estar anestesiado. O que a gente tem que pensar? Primeira coisa, gente, olha só. Infelizmente, é papel da enfermagem, né, de estar lá secando o suor do médico. Ok? Vai ser papel nosso, de estar secando lá. Só que, assim, antes desse suor cair lá, a própria equipe já está toda alinhada. Tá? Por exemplo, uma cirurgia que é de grande porte, uma cirurgia cardíaca, que demora aí em cerca de 8, 10, 12, 14 horas. Uma cirurgia neurológica que demora 15 horas, dependendo da qual tipo de cirurgia que vai ser feito. A equipe já está toda alinhada, justamente para evitar esse tipo de problema. Tá? Às vezes o próprio médico que está ali, né, que tá ali intenso, com o paciente aberto, mexendo, às vezes, numa válvula cardíaca, às vezes mexendo ali no ventrículo, numa meninge ali do cérebro, né? Até quando ele começa a ver que ele começa a suar, a própria equipe já vê que ele está suando, já vai lá e já faz a limpeza, tá? Então, ficar muito esperto com esse tipo de situação para evitar algum tipo de evento adverso, tá? Agora, olha só, a gente fala que o bloco cirúrgico, que ele sobre várias intervenções cirúrgicas, não são? Se são para várias intervenções, como que deve ser, então, a localização do bloco cirúrgico? Aonde tem que estar localizado o bloco cirúrgico? Num local de fácil acesso. No centro da unidade, né? Na unidade terá. O que quer dizer um centro da unidade? Define esse no centro da unidade aí. Eu pensei assim, próximo ao pronto-socorro. Exato. O que mais? Próximo, deixa eu ver o que mais. Pensa comigo, Não, vamos pensar o seguinte. Eu acho que ele tem que estar próximo ali, igual de uma sala vermelha, do pronto-socorro, do CTI, porque tem que estar tudo no mesmo quarteirão. Exato. Agora vamos pensar. A gente não falou que esse é um local de intervenção cirúrgica onde tem que existir técnica asséptica? Então, quanto mais onde ficar de circulação de pessoas, melhor, não é isso? Para evitar contaminação. Quanto mais onde ficar de poeira também, para evitar também contaminação. Não é? Só que, ao mesmo tempo que eu preciso evitar esse tipo de situação, eu preciso estar próximo do pronto-socorro, porque chega emergência toda hora. Preciso estar próximo à UTI, né? Porque agrava o paciente toda hora. Precisa estar pronto também a CME, que é a Central de Material Esterilizado, né? Que a todo momento eu preciso ali de material para poder fazer o procedimento cirúrgico. Não é isso? Agora, olha só. Lá no Hospital da Unimed Betim, o CTI adulto e o CTI pediátrico tem um corredor que você sai dentro do bloco cirúrgico. Olha que doideira. Justamente para esse tipo de situação. O paciente agravou, precisou de uma intervenção cirúrgica, passou no corredor, está dentro do bloco. Tá? Então, são pontos estratégicos para a equipe ganhar tempo e para diminuir a probabilidade de complicação de um paciente cirúrgico. Da mesma forma, um paciente que opera, faz uma cirurgia cardíaca, por exemplo, vai para a UTI coronariana, lá ele agrava, torna a voltar para uma reabordagem cirúrgica para dentro do bloco cirúrgico. Tá? Já vi casos dentro do CTI que é o seguinte: o paciente acabou de fazer uma cirurgia cardíaca, né? E estava começando a descompensar hemodinamicamente. Frequência cardíaca batendo descoordenada, arritmia cardíaca,
ficando hipertenso. Acabou de fechar o externo dele, teve que voltar para o bloco e fazer uma reabordagem cirúrgica. Então, teve que abrir a 11 que já estava aberto novamente. Tá? E o paciente cardíaco, gente, o paciente cardíaco não pode sentir dor. Por quê? Porque a dor ela aumenta a frequência cardíaca, a dor aumenta gasto energético e a dor aumenta o quê? Principalmente a pressão arterial. Né? E o paciente cardíaco não pode ter essas alterações hemodinâmicas, tá? Justamente para não agravar o quadro dele. Ok? Professor, Igor. deixa eu te fazer uma pergunta. É de praxe todos os hospitais, mesmo depois, vamos supor, fez uma cirurgia num paciente. O paciente colocou uma gaiola na perna. Eu peguei um caso desse. O paciente colocou uma gaiola na perna e mesmo depois do paciente morto, a gente teve que fazer um raio-x para poder para o hospital receber sobre aquela gaiola. Todos os hospitais são assim ou são Exato. os Vamos lá, hospitais? por passo. Aquela gaiola chama Ilizarov. Deixa eu botar o nome para vocês aqui. Ilizarov. Chama gaiola. Aquilo não pesa, não, gente, porque é tanto trem de ferro enfiado no osso. Não vou não, Ilizarov, tá? Ilizar. Ó, foi um ó intruso aí. Aquilo era pino normal, pino, parafuso. Não, aquela... Qual que é a intenção daquela gaiola, do Ilizarov? É justamente o quê? Juntar a parte óssea, né? Reconstituir a parte óssea, não é isso? O que a gente tem que lembrar? Aquela cirurgia para colocar esse arco, né, cheio de parafuso, extremamente agressivo, porque cada parafuso ele perfura uma parte do osso, tá? É um procedimento extremamente doloroso. Eu tenho até aqui uma foto, depois eu vou mandar para vocês, está até no outro computador aqui. É isso que eu ia perguntar, professor, se não dói demais aquilo lá, como é que faz para controlar a dor? O paciente que faz o uso do Ilizarov, então tem que tomar morfina, porque a dor é forte, a dor é muito forte, tá? E esse paciente que vem no pós-operatório para a gente, Ilizarov, ele toma morfina de 4 em 4 horas, porque a dor óssea é muito forte, então ele toma de 4 em 4 horas, tem que tomar morfina, tá? E acontece muito desse paciente voltar, ele tem que voltar sempre a quê? Para poder apertar aquele parafuso, tá? Então, toda vez que aperta aquele parafuso, ele tem que tomar antibiótico e tem que fazer uma analgesia potente nele. Justamente para isso, ok? Acontece muito. Beleza, André, sem problema. E também está começando a chover. Acontece muito também desse paciente, gente, ele voltar com uma osteomielite, uma infecção óssea por causa desse Ilizarov. Por quê? É corpo estranho, não é? É um corpo estranho que não faz parte da flora daquele paciente. Então, o que o organismo faz? Ele utiliza o mecanismo de compensação para tentar o quê? Expulsar aquilo ali. Tá? E, às vezes, o mecanismo que ele utiliza é o quê? É a própria infecção, né? Que vira uma osteomielite. Aí gera uma série de... Vou mostrar para vocês uma foto depois de como fica uma osteomielite infectada. O trem fica feio demais, vocês não têm noção. Aí drena muito pus. Então é normal todo... até, já, professor, quando isso infecciona, porque é tanto buraco, é tanto furo que... Lohane, aí o que acontece? Sim, pode acontecer de ter a perna amputada, tá? Para não virar uma sepse, tá? O que acontece? Esse paciente que tem essa osteomielite, esse pós-operatório complicado aí, dessa gaiola, do Ilizarov, geralmente esse paciente ele interna novamente, né, para tratar a infecção. Ele toma, né? É muito comum os médicos prescreverem 4 frascos de 1 grama, 4 frascos de 500 miligramas de oxacilina, né? De 4 em 4 horas. Então, de 4 em 4 horas, o cara toma 4 frascos de antibiótico para poder combater essa infecção, que ela é muito forte, tá? Às vezes começa a drenar pus, né? Vocês vão ver que quando vocês pegam um paciente para cuidar desse tipo de paciente, cada pininho daquele, cada parafuso daquele que tá atravessado ali, né, no osso daquele paciente, você tem que tirar cada gazinha daquela, né, lavar, secar cada parafuso daquele, tá? Um banho desse paciente que tem esse Ilizarov na perna
dura em cerca de, sei lá, 50 minutos a 1 hora, né? Só para limpar e fazer o curativo daquela gaiola ali. E outra, ele pode forçar a perna, né? É bem Se forçar a perna, você pode causar uma complicação maior. Professor, então todo hospital, bem mesmo complicado que mesmo, morra, professor. tem que fazer o raio-x para poder o hospital receber. Além de fazer o raio para o hospital receber, tem que fazer o raio para ver a localização de onde está o parafuso, tá? Para ver se está ali na fratura certinho. Geralmente é um paciente que tem múltiplas fraturas, né? Qual que é o perfil do paciente? Qual que é o perfil cirúrgico de um paciente que utiliza Ilizarov? Alguém sabe? Qual que é o quê, professor? Qual que é o perfil de um paciente cirúrgico que vai utilizar o Ilizarov, essa gaiola na perna? Uai, a maioria das vezes é um acidentado, não? Como é que é? Múltiplas É um fraturas. acidentado, professor. Um Uma acidentado, fratura. teve, não sei, Ai, 90%. basicamente, eu acho que é um Igual, por acidente de exemplo, moto. igual, por exemplo, desse paciente que a gente pegou lá no hospital, ele foi um acidente, ele foi atropelado por um motoqueiro. Mas ele estava todo quebrado, cabeça quebrada. Deixa eu falar para vocês, ó, 90% dos pacientes que fazem a utilização do Ilizarov são motoqueiros. Aham. Nossa. Eu trabalhei 90%. no estágio, né, na radiologia. Se a gente pegasse 10 pacientes na noite acidentados, 9 eram motoqueiros. Mas e assim, vai com fraturas, assim, fraturas graves, né, na perna. Fraturas graves, que tem que fazer uma cirurgia de emergência para poder colocar essa gaiola, tá? Existem alguns padrões, sim, existem alguns padrões, ou que pode colocar na perna inteira, pode colocar só numa. Tem algum caso que faz a drenagem desse pus aí, professor? Faz, aí o que acontece? Ó, a primeira coisa que tem que fazer é entrar com antibiótico, né? Para tentar parar essa infecção aí, né? Depois faz uma reabordagem cirúrgica para ver se nenhum parafuso aquele saiu do lugar por causa da infecção, porque se a perna tá tendo edema, ele vai empurrar o parafuso, não vai? Então tem que fazer uma reabordagem, aí faz um raio-x para ver se está no lugar, né? Aí depois faz uma ressonância também. Mas, assim, o tratamento é demorado para um paciente com Ilizarov, tá? Demora pra caramba o tratamento. Também demora muito para recuperar. Sim. Porque a você sabe que a perna, ela diminui um pouco, né? Ela manca. A gente ficou muito tempo cuidando da perna dela, por causa de um acidente de moto também. Exatamente. Ela teve 5 fraturas na perna. Desmigalhou a perna dela. E o Ilizarov, gente, ele tem um encurtamento do osso, tá? Da parte óssea. Como tá fraturado ali, faz a junção, não faz? Então, quando eu esse aqui, ó, quando você, por exemplo, ó, aqui tá o osso normal. Quer dizer, o osso normal é assim, ó, porque você tem um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra. Isso todo mundo tem, já tá? ia falar que a minha já é maior. Exatamente. Então, todo mundo tem uma parte que é maior que a outra. Só que o que o Ilizarov faz? A gente somos seres assim, que não tivemos nenhum tipo de cirurgia para encurtamento de osso nem nada, então, visivelmente, ele consegue ver, né? Porque a diferença é muito pouca. Agora, a pessoa que coloca o Ilizarov, que tem esse encurtamento ósseo, fica assim, ó. Tá? E a perna nunca mais volta ao normal, tá? Por que não volta ao normal? Porque vão ficar umas pequenas sequelas desse encurtamento ósseo e pequenas sequelas muito pequenas desse corpo estranho que está atravessando aí a parte óssea desse paciente, tá? A recuperação desse paciente ela é muito lenta, é uma recuperação extremamente difícil, ok? Mas vai tirar um pedacinho do osso para ficar tão pequeno assim? Na verdade, não tira um pedaço do osso. Na verdade, o que acontece? Como ele está quebrado, está fraturado ali, então o que ele faz? Tá normal, não tá? Se quebrou, quando ele vai juntar, ele encurta um pouco. Entendeu? Porque quebrou, então ele vai encurtar um pouquinho. Então, essa parte assim acontece que ela vai colando, ela cola e faz o próprio encurtamento ósseo ali. Tá? Ah, tá. No caso, quando ela for adaptar, ele se encurta por conta própria. Exatamente. Olha só, então, a estrutura do centro, a gente já falou que tem que ficar do pronto-socorro, de CME, né? Perto da terapia intensiva.
Então, como que deve ser a estrutura de um centro cirúrgico? Então, vamos estar lá de fora da entrada do corredor. Então, nós vamos ter 3 tipos de entrada, ok? A entrada que vai ser do paciente, a entrada que vai ser dos funcionários e a entrada que vai ser do serviço de apoio. O que vai diferenciar isso aí? Por exemplo, ó, a entrada do paciente, ele tem acesso por onde? Pela porta principal, não é isso? Então, o paciente tem acesso pela porta principal, porque já está o quê? Paramentado para a cirurgia. Já os funcionários ou colaboradores, eles têm que ter uma entrada o quê? Um acesso pelo vestiário. De dentro desse vestiário, ele vai adentrar para o centro cirúrgico, ok? Nenhum profissional que trabalha dentro do centro cirúrgico já vai entrar direto para a sala. Ele entra para o vestiário, faz a troca de roupa, tá? Que é uma roupa própria do centro cirúrgico, e entra para as salas cirúrgicas, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma foto aqui do corredor, da entrada e do corredor, para vocês entenderem. Exatamente isso aqui, ó. Eu tô vendo já. Olha aí, ó. Essa aí é a entrada do centro cirúrgico, né? A gente não consegue ver nada lá dentro. Não consegue ver nada lá para dentro. Então, essa porta aqui, ó, é a entrada, é a entrada principal dos pacientes. Também tem outra porta aqui. Uma entrada é de paciente e a outra entrada é de colaborador, tá? O paciente entra por aqui, direto para a mesa cirúrgica, tá? O colaborador, ele vem por essa porta aqui, que é a porta que dá direto para o vestiário, faz a troca de roupa e adentra para o centro cirúrgico. Ok? Beleza, ó. Agora, essa foto aqui, ó, já é da própria estrutura do corredor do centro cirúrgico. Olha aí, ó. Olha que doideira. Nós vimos a porta do centro cirúrgico, não vimos a porta do lado de fora? Então, aqui que você viu é isso aqui, ó. Essa porta aqui, ó. Do lado de fora. É aqui que o paciente adentra, ó. Ok? Do outro lado aqui, ó. Tem uma porta aqui do lado, aqui, ó. Professor? Oi? Que hospital é esse? Esse é o Einstein. Ah, porque eu não sei que hospital bonito assim, não. Não, é o Einstein. Do outro lado aqui, ó, no corredor de cá, aqui, ó, é que ficam os vestiários, tá? E a entrada dos colaboradores do centro cirúrgico, tá? Tranquilo? Então, beleza, ó. A gente falou das 3 entradas, né? Que foi a entrada do paciente, que é pelo corredor central. A entrada do colaborador, que tem que ser entrada que vai dar para os vestiários, e a entrada do serviço de apoio. O que vai ser o serviço de apoio? Onde vai ter acesso pelas entradas auxiliares, tá? Que não vão ter contato lá com as salas cirúrgicas, para poder entregar a roupa limpa, para poder retirar a roupa suja, para poder entregar material, algum equipamento, né? Para fazer algum tipo de exame, ou até mesmo para retirar algum material contaminado, tá? As cirurgias que são de amputação, acontece muito isso, né? Amputação de um braço, amputação de uma perna. O que acontece? Quem trabalha dentro do centro cirúrgico e pega essas peças, tem que identificar, jogar no local de fácil visualização e local identificado quando é peça anatômica, tá? Porque acontece muito de o pessoal pegar, por exemplo, um braço, uma perna, um dedo, né? Algum tipo de órgão, jogar dentro do hamper. Cuidado, gente, isso não é lugar para isso. Por que não é lugar para isso? Acontece demais o pessoal da lavanderia chegar, na hora que puxar lá o lençol para lavar, vem um pedaço de perna, um pedaço de braço, tá? Então, todas as peças que são amputadas, elas têm um local próprio para descarte, ok? E esse descarte depois leva para um outro local, isso é enterrado, tá? Isso é enterrado. Tem uma coleta própria para a peça anatômica, ok? Então, quem for trabalhar dentro do centro cirúrgico, ter muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Ficar muito esperto. Quem for trabalhar como circulante aí, ficar muito esperto com isso aí, ok? Beleza, ó, então, a entrada do corredor, nós já vimos como que funciona, os 3 tipos de entrada, tá?
Como deve ser a porta do centro cirúrgico? Primeira coisa, tem que ser uma porta que larga, que facilita o que? A passagem da maca. Eu não posso meter o braço. Se eu meter o braço na porta, já vou contaminar. Por isso que a porta o quê? De vai e vem. Além dessa porta ser larga, né? Para facilitar essa passagem da maca, ela tem que ter metal o quê? Na altura da maca. Por que tem que ter metal na altura da maca? Porque quando vem um circulante, né? Ou vem qualquer outro profissional para empurrar a maca, para entrar para o centro cirúrgico, aquela ponta da maca lá, ela bate aonde? Na porta, tá? Se aquele pedaço onde a maca bate ali não tiver a parte de ferro, a estrutura metálica vai arranhar a porta e vai quebrar a porta, tá? Fica mais ou menos assim, ó. Olha aí, ó. Consegue ver a estrutura? Essa estrutura aqui, ó, é da altura da maca, tá? Isso aqui, ó. É da altura da maca. Então, a maca vem aqui, ela bate justamente nisso aqui, ó. Então, não danifica a porta. Ok? Tranquilo até aí? Show de bola. Continuando, então, a questão da porta. Além de ser larga, para facilitar a passagem da maca, além de ter a estrutura metálica ali, para poder a maca bater e não corroer ali a porta de madeira, por que a porta do centro cirúrgico tem que ser de um material que ele é incombustível? Além de ser incombustível, tem que ser de fácil lavagem, tem que ser resistente, tá? O que é um material incombustível? Alguém sabe? Que não pega fogo, professor? Não pega fogo, exatamente, tá? Material que não pega fogo, tá? Então, a porta tem que ser isso, ok? Agora, aquelas portas de correr, elas são contraindicadas, tá? Por que uma porta de correr ela é contraindicada no centro cirúrgico? Já que ia facilitar para uma entrada ali. Contaminação, né, professor? Vai pôr a mão, vai contaminar. Exatamente. Então, a porta de correr, ela é contraindicada justamente por causa de contaminação, tá? Eu vou precisar o quê? Da mão para abrir a porta. Além de eu ter que usar a mão para abrir a porta, ela faz muito o quê? Muito barulho, né? E dificulta também o quê? A limpeza, porque ela é o quê? Sanfonada. Tem a sanfonada, tem aquela que é o quê? De trilho, tá? E aquilo prolifera muita poeira e sujeira. Exatamente. Tá? Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo. Isso é mais light do que CTI, né? Tranquilo. É mais tranquilo que CTI. CTI até o povo acho que já esqueci tudo, já nem lembro mais nada. A gente vai relembrar na próxima aula. Quando começar a entrar em admissão na UTI, é onde que eu fui ver, eu fui chorar, a mãe não vê. Ô, professor, não desanima a gente, não. Para lá. Isso hoje Pô, mas CTI é top demais, só. Eu sou suspeito, né? Que a minha especialidade, eu sou suspeito para falar. Eu tinha até uma visita para vocês, mas por causa da pandemia não vai poder mais, sabe? Ah, não, professor. Arruma um jeitinho, leva um pouquinho. Não, nós vamos montar um lá na escola, um box CTI para vocês verem. A gente quase não vai ter visita em hospital. Ah, não. Ah, por causa não vai ter. Por causa da pandemia, não. Ah, não. Infelizmente. Quem que ia falar alguma coisa aí? Acho que era a Beth. Professor. Diga. Professor. Pode falar, Rose. Em questão a gente, de repente, também não vai poder ir, né? Fazer a visita necrotério, essas coisas assim, também não vai poder, né? Eu acho que até o IML, eu acho que não tem problema não, né? Depois eu vou olhar para o Samuel como ficou ajustado essas questões aí, né? Se vai dividir a turma, se não vai poder, se vai ser no segundo semestre, ainda não... Nós não vamos informados relacionados a isso. Porque meu sonho fazer enfermagem é fazer as visitas, a gente nem vai fazer. Fazer vai, fica tranquilo. Até porque essas visitas, elas fazem parte e ajudam muito a gente. Demais, né? Pra caramba. Ó, você tem contato com outros profissionais, né? Para ver a visão dos outros profissionais, dos próprios setores, para ver como é que é. Mas calma, o ano está começando, vou ficar tranquilo. Ninguém morrer do coração antes da hora. Exatamente. Olha só. A academia é a mais legal.
Vou é que tentar é? comprar vacina para A me do vacinar. DML é a mais legal. DML é top. Eu fui com a Pera- escola também. Até para mim ir no banheiro, eu tive que ir no banheiro com a porta aberta. E todo mundo me vigiando, de medo. Beleza. Olha só, Ô, então, e o piso, professor, galera? Diga. nessa área de CTI, UTI, é mais difícil a gente conseguir entrar, não é? Não. Tem vaga, Não é mas tanta vaga assim, não. de CTI tem muita vaga. O que que acontece? O pessoal tem muito medo de terapia intensiva. Então, as vagas não preenchem. O pessoal prefere unidade de internação do que a terapia intensiva, né? Porque Por quê? quando você adentra terapia intensiva, você precisa de um treinamento, né? Que é um setor de alta complexidade. Então, a pessoa tem muito medo daquele monte de aparelho, né? Que é paciente muito grave, paciente instável. Então, o pessoal meio que paga pau de esse tipo de setor. Fica rapidão. Eu acho que é medo das pessoas morrerem na mão deles, né? Não, pera aí. Tranquilo, galera? Então, beleza. Olha o piso. Quem for trabalhar em centro, vocês vão ver a diferença do piso do centro cirúrgico para o piso no restante do hospital, né? Por que tem que ser diferente o piso do centro cirúrgico? Primeira coisa, tem que ser uma superfície o quê? Lisa, né? Geralmente, em alguns setores do hospital, a superfície é mais porosa, não é? É mais grossa, é aquela que acumula sujeira, né? A Antiderrapante. do CTI. A do bloco, você até. Hoje eu brincava demais, sabe, quando eu ia levar paciente para o bloco, de correr e escorregar no piso assim, ó. É para ter essa limpeza, não acumular micro-organismos, bactérias. Exatamente. E a intenção desse piso liso também é para quê? Porque ele é resistente ao quê? A qualquer tipo de agente químico comum. Então, não corrói o quê? O piso, né? Vocês vão ver que a estrutura do bloco, a sala cirúrgica, ela não tem ela não é quadrada assim, ó, né? Por que não pode ser quadrada? Primeira coisa, não pode ter fenda e nem fissura, para não acumular sujeira e para não proliferar bactéria, tá? Isso que vai alterar o quê? A estética da sala e qualquer Né, professor? isso. Exatamente. E qualquer tipo de sujeira, ela vai o quê? Ela vai realçar. Vocês podem ver que algumas salas cirúrgicas, elas parecem que são quadradas, né? A olho nu, mas quando você chega perto, ela tem o quê? Uma leve ondulação que não deixa que fique o quê? Que a sala fique quadrada. Então, consegue limpar facilmente, mesmo você tendo a percepção que a sala ela é o quê? Ela é quadrada, tá? Outra coisa também, diga. Aqui, na hora de cirurgia, diz que não fala, as pessoas não conversam, não. Tudo é por código, né? Exatamente. Tem por código e tem cirurgia que só de olhar, só de fazer assim, o pessoal já sabe o que está trabalhando. É por isso que o instrumentador cirúrgico, não sei se alguém vai fazer aqui, curso de instrumentação, é por isso que o cirurgião já trabalha com a própria equipe dele, porque o instrumentador já sabe a maneira do cirurgião trabalhar. Então, ganha mais tempo na cirurgia, né? Diminui a probabilidade de dar um instrumento errado, né? E aumenta o quê? A probabilidade de ser uma cirurgia mais rápida do paciente também recuperar mais rápido. Então, por isso que ele já trabalha com as próprias equipes, né? Por exemplo, se você for fazer instrumentação e for trabalhar com um cirurgião cardíaco e operar com ele, toda vez que ele operar, em qualquer hospital que ele for operar, quem vai é você. Não vai outro instrumentador, só vai você. Porque você faz parte da equipe cirúrgica daquele profissional. Tá? Olha só, ainda na estrutura do piso, tem que ser uma estrutura absorvente, tá? E tem que ser o quê? Impermeável. Ok? Tem que ser impermeável. Outra coisa, por que tem que ser resistente a choque o piso do centro cirúrgico? Porque vai mexer com eletrodos lá no bloco cirúrgico. Exatamente, tá? Porque mexe com muito aparelho QE eletrônico e com voltagem muito, muito alta, tá?
Eu tenho um exemplo aqui de piso, ó, centro cirúrgico, ó. Olha aí. Essa sala é arredondada ou ela é quadrificada, como eles falam? Arredondada para mim. Ela é quadrada e no cantinho arredondado. Exatamente, tá? A impressão de quem está olhando assim é que a sala é o que ela é, quadrada, não é isso? Mas se você chegar perto... Arredondada. Exatamente, tá? Ela só vai ser quadrada aonde? Na parte de cima, mas não é do chão. Porque o chão ele é o quê? Ele é arredondado e impermeável. Ok? Você tá ali Na assim. hora lá da cirurgia, deixar uma daquelas faquinhas cair no chão, tem outra de reserva? Tem de reserva. Caiu, já era. Porque se caiu, contaminou. Tá? Então, já era. Tá? Parede e teto. Como deve ser? Primeiro, a parede. Tem que ser o quê? O canto tem que ser o quê? Arredondado. Tá? Além do canto ser arredondado, o material tem que ser liso. Tá? Além de ser liso, tem que ser resistente, tem que ser lavável. Ok? Depois de cada procedimento cirúrgico, por mais tranquilo que ele seja, ou por menos tempo que ele seja, sempre tem que fazer a limpeza da sala cirúrgica, ok? Eu só vou utilizar aquela sala novamente depois que fizer a desinfecção daquela sala cirúrgica, tá? Parede, além de ser resistente, canto arredondado, material liso, tem que ser o quê? Uma sala anti-acústica. Por que tem que ser uma sala anti-acústica? Não sei se alguém já viu uma cirurgia de ortopedia. Alguém já viu? Cirurgia de ortopedia? De artrodese? Já vi pelo YouTube e é bem violento, barulhento e usa um tanto de máquina, principalmente. Depois vocês olham para você ver lá, artroplastia. Parece que está quebrando cimento. Usa furadeira, serra elétrica. Exatamente. Aí pode espirrar na parede alguns. Sangue tem que ser lavável. Exatamente. Então, por isso tem que ser uma sala antiacústica, porque tudo que acontece lá dentro não atrapalha o quê? O andamento das outras salas cirúrgicas, porque fica uma... E o legal que vocês vão perceber em alguns hospitais é o seguinte, pode ter 10 salas cirúrgicas, né? Existem alguns hospitais que as salas não são de frente uma para a outra. Por que não é de frente uma para a outra? No mesmo corredor? Para não ver o procedimento que está acontecendo do outro lado, tá? Então, vou ter uma sala, parede, outra sala, parede, tá? Então, vai ser simultâneo assim. Uma sala, parede, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Onde tem uma parede, tem uma sala, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o teto. Ó, a parede. E o teto, gente, o teto do centro também tem que ser limpo, tá? Então, tem que ser resistente, também tem que ser lavável, tá? Não pode ter nenhum tipo de rachadura, ok? Olha aqui, ó. Essa sala cirúrgica aqui é sensacional. Olha aí, essa aí. Top. Nossa. Olha que top essa aí. Essa é do hospital lá da Inglaterra. Por isso. Porque é daqui que eu conheço, né? Da onde que é também. Olha para vocês verem o teto desse centro cirúrgico. Olha que coisa mais cabulosa de doido. Olha a parede, Como gente. Toda arredondada. Surreal, né, professor? Não, isso é surreal. Olha o chão. Olha o chão, velho. Olha o chão disso aí. Seria a maquinha igual. Não. Até para Pisar no chão lá é R$1.000, né, pessoal? Hã? Só para pisar no chão lá é R$1.000, né? Não, muito top, cara. Muito top essa sala aí, tá? Para a gente poder finalizar aqui essa primeira parte, tá? Então, ó, e a janela? Como deve ser a janela, então? Janela de centro cirúrgico. Então, eu tenho que ter a janela, tem que ter ventilação, tá? Primeiro, a janela tem que ser uma janela ampla, tá? Além de ser uma janela ampla, precisa ter o quê? Boa luminosidade. Então, eu tenho que acender a luz e conseguir o quê? Enxergar tudo, ok? Só que o diferencial da janela do centro cirúrgico, além dela ser uma janela ampla, tem que ser telada e travada. Não pode abrir a janela do centro cirúrgico. Tudo lacrada. Okay? Por Exatamente. isso que tem o ar-condicionado. Exatamente, para evitar o quê? Entrada de inseto, de poeira, ou de qualquer outra coisa, tá? Eu vou falar assim, mas por que então tem que ter janela?
para iluminar, gente, porque só a luz não tem que ter luz natural também, para poder enxergar também. Ok? Além dessa janela, como tem que ser a ventilação? A temperatura do centro cirúrgico vai variar entre 20, 22 e 23 graus, tá? Tem que ter ar-condicionado, tá? Existe a limpeza dos filtros para ter aquela troca de ar ambiente, tá? Tem que ser uma área refrigerada, tá? E o mínimo de barulho possível, tá? Quem está lá dentro nem escuta o que está passando lá fora. Ok? Justamente para dar concentração, né? Para não atrapalhar, para não ter muito barulho, até mesmo de comunicação entre as equipes. Ok? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui de um hospital aqui do Brasil. A gente não vai falar qual é. Esse teto aí todo regaçado. Olha aí, ó. Esse teto feio, eu estou vendo aqui, credo. Vou ver se eu sei onde que é. Uma sala cirúrgica dessa aí pode... Uma sala cirúrgica dessa pode estar em funcionamento com esse teto aí? Não, nunca, professor, nunca. Na maioria dos hospitais aqui. Aqui no Ipsen é assim mesmo. Assim, ainda não vi uma sala cirúrgica que tenha funcionado nessas condições, tá? Pode acontecer de ter uma sala cirúrgica nessas condições, mas está o quê? Interditado, tá? Por quê? Risco para o paciente, risco também para a equipe, ok? Risco maior do paciente, por quê? De descer um pedaço de terra daquele ali e cair em cima dele, tá? Não acabou, e ele todo aberto, e para tirar aquele monte de coisa de dentro. Meu Deus do céu, nem fala isso. Exatamente, nem passa na cabeça, tá? Vestiário, pessoal. Como tem que ser o vestiário dentro do centro cirúrgico? Lembrando que vestiário de centro cirúrgico é rotativo. Você não tem como é que fala? Esqueci o nome, agora fugiu. O armário. Armário. O armário que é seu, não. Que não é seu, não, tá? Ele é rotativo. Ele só é no momento do seu plantão, tá? No entanto, é por isso que os hospitais hoje pedem para levar o quê? Um cadeado. Tá? Você vai lá, coloca o seu negócio, depois que você vai embora, você pega suas coisas e vai embora. Ok? O que tem que ter diferencial? Primeiro, a localização do vestiário e desses armários, tá? Tem que ser logo na entrada, por quê? Porque a partir do momento que você entra para o vestiário, de lá só para circulação o quê? Interna, tá? Por isso que você chega, troca de roupa e adentra o centro cirúrgico, tá? Eu só posso ter acesso ao corredor de centro cirúrgico após a troca de roupa, tá? Que a gente chama de privativo, tá? O que vai ser o privativo? Eu vou ter privativo, que são as roupas, o CTI, bloco cirúrgico, hemodiálise e hemodinâmica, ok? São considerados setores fechados. Então, CTI, bloco cirúrgico, CME também. CTI, bloco cirúrgico, CME, hemodiálise e hemodinâmica. São considerados setores fechados. Todos esses setores, eles fazem a utilização do privativo, que é aquela roupa pronta. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, para a gente poder finalizar essa parte aqui. Aqui, ó. Olha aí, ó. Organizadinho, filezinho. Olha aí, ó. O que está faltando nesse vestiário aí? Uma pia para lavar as mãos. Do outro lado. Com certeza tem. Mas faltou um hamper, né? Para jogar o privativo sujo dentro dele. Aí. Faltou o hamper para jogar o privativo sujo dentro dele. Ok? Tem pia então, aí? Como é que é? Tem pia aí dentro desse vestiário? Não. Com certeza. Senão não estava nem funcionando. Eu não estou vendo. Tem que ter, não estava nem funcionando. Queria mostrar a parte só dos armários e do banco ali no meio. Tá? Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo. Foi de igual, passou rapidaço, velho, a aula. Graças a Deus, morrendo de sono. Quando a aula é boa, isso sempre acontece. Morrendo de fome a outra lá. Sono. Quando a aula é ruim, demora a passar, viu? Aí quando a gente gosta da aula, passa rapidão.
Deixa eu colocar, então, a frasezinha de praxe aqui para a gente poder... Essa frasezinha sua de praxe, eu tenho mania de colocar no meu status. Aí a Michelle, esses dias, pegou, foi e mandou uma mensagem para mim, tipo, me chamando de baba-ovo. A Michelle? É. Então, eu também sou, porque eu coloco. Porque eu posto do senhor e não posto dela. Eita, mas ela não põe essas frases legais. Ela não coloca. Só é o senhor. Demais. É da mole. Ó, então vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Frase da noite. O conceito mais real de gratidão é você ser servo. Estamos aqui para servir uns aos outros. A condição não define quem você é, mas a sua decisão define quem você quer ser. Ok? O conceito mais real de gratidão é você ser servo. Estamos aqui para servir uns aos outros. A condição não define quem você é, mas a sua decisão define quem você quer ser. Senhoras e senhores, façam uma excelente noite. Boa noite. Bom descanso para vocês. Boa Viu? noite. O senhor também. Ó, Boa noite. beijo para vocês, fiquem com Deus, boa sexta-feira e bom final de semana. Obrigado, o senhor também. Com Deus.